Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar relatando os dois lados da vida do rei Davi. Ele como monarca, rei, administrador do reino de Israel, e como pai e como esposo. Ele, segundo a Bíblia, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso ele cometeu erros. A diferença é que quando ele errava, ele orava, se arrependia e pedia perdão para Deus. E Deus, naturalmente, o perdoava, como nos perdoa quando nós erramos e nos arrependemos. Então eu faço uma analogia e procuro aplicar isso para o mundo corporativo, de forma a nós buscarmos um equilíbrio em tudo que nós façamos, ok? Espero que você goste, que você desfrute. Caso você goste, procure aplicar na sua vida, curtir e compartilhar. Venha comigo. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal. Eu acho que espero que vocês gostem. Tá? Vamos ver aqui, enquanto algumas pessoas estão entrando, eu vou reenviar para... Muito bem, já temos aqui algumas pessoas entrando. Boa noite. Obrigado por estarem participando, aqueles que ainda vão entrar. O tema de hoje, o que eu vou falar hoje? Davi, né? O rei Davi. Nós vamos falar sobre o rei Davi. Vamos ver aqui. Entrou, assinou. Você conhece Ronaldo Torres? Você conhece a Carolina Villanova? Sim, conheço. Carolina Villanova é uma amiga e é uma ótima escritora e uma ótima ghostwriter. Tá? Se você é amigo dela, você está super bem acompanhado, ok? Eu admiro ela como pessoa e como profissional. Então, o tema de hoje, que eu vou estar tentando explicar, é sobre Davi, o rei Davi, né? Rei e pai, foi o título que eu procurei colocar aqui para hoje. Como gerenciar a vida profissional e a vida pessoal. Tá bom? Para vocês que talvez a grande maioria conheça quem foi rei Davi. Rei Davi foi, segundo a Bíblia, independente da sua crença, tá? Independente da sua crença, se você crê em Deus ou não tem problema nenhum. Mas a Bíblia é um livro que tem coisas muito bonitas e que nós podemos aprender e que nós podemos, inclusive, aplicar para um mundo corporativo. Tem mais pessoas entrando aqui, eu tenho que colocar o óculos, porque senão não enxergo. É a Anjo 334, esqueci o nome dela. É do Rio de Janeiro, barbaridade, desculpa. Nós estudamos juntos e fizemos uma formação em coach. Oi, só que eu esqueci seu nome, perdoa, esqueci seu nome. Então, a Anjo 334 quer participar da live também, é isso? Se for, você me dá uma... Áurea, exatamente, perdão. Oi, Áurea. Você quer participar também da live? Se quiser, boa noite, Áurea. Quanto tempo, hein? Fizemos a nossa formação no IBC como coach e estamos, graças a Deus, atuando. Espero que você também esteja atuando. Se você quiser entrar, você me confirma, porque acho que eu não sei se você entrou e pediu a solicitação para entrar. Não, tá legal. Tá ok, Áurea. Tudo bem. Se você quiser participar, você me avisa que eu entro. Bom, a ideia de hoje é falar sobre Davi, sobre o rei Davi. Rei Davi, segundo a palavra de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? E aí as pessoas perguntam, mas Davi foi perfeito? Ele não cometeu nenhum erro? Ele não cometeu nada de errado? Claro que sim, ele cometeu. Mas ele foi um grande líder. Tanto é que ainda para o povo judeu, ele é considerado um grande líder, né? E para nós cristãos, nós também temos que ter um respeito com relação a Davi. Por quê?
Porque Jesus nasce da linhagem de Davi, né? Ele nasce de uma união inicialmente não aprovada, né? Porque Davi, naquela época, os reis poderiam ter mais que uma esposa, né? E não era ilegal ou ilícito, né? Como ainda nos países muçulmanos, os homens podem ter mais que uma esposa, sempre quando ele consegue dar a mesma qualidade de vida para todos. Então, se ele consegue alimentar 2 ou 3 de forma relativamente igualitária, ele pode ter mais de uma esposa. Isso é a cultura islâmica, muçulmana. Eu não quero julgar se é certo ou errado. A cultura deles é assim, ponto final. Naquela época, em Israel também era permissível que um rei tivesse mais que uma mulher. Então ele tinha a esposa e as concubinas, tinham outras mulheres. Só que a história também diz que Davi foi um grande guerreiro. Davi uniu, né, a Israel como nação, porque não existia a nação norte, a nação sul, existia muitas divisões. É como se nós tivéssemos então uma linha que cortasse o Brasil pela metade, Brasil, vamos dizer, acima de São Paulo, um país, Brasil Norte, e depois abaixo de São Paulo, Brasil Sul, e havia muitas divisões, muitas guerras, e Davi conseguiu unir, né, o reino de Israel, criou a figura de Israel. Então, ele como empreendedor, como rei, como administrador, ele foi um ótimo administrador, ele foi um ótimo rei. Ele implementou várias coisas, um senso de unidade que o povo de Israel, ou seja, o povo judeu, naquela época não tinha, né? Silas Monteiro está entrando aí, obrigado pela participação. Silas, paz de Deus. Nós estamos falando aqui sobre Davi como rei. Então, ele como estrategista, ele foi muito... Boa noite, Joel. Ele como estrategista, ele foi muito importante, né? Ele uniu então a nação de Israel norte e sul, ficou uma nação, criou a identidade. Ele criou um exército que não existia a figura de um exército com essa potência, com essa disciplina. Então ele criou o exército, ele eliminou os povos que tentavam dividir a nação de Israel. Então ele como estrategista, boa noite, Joel, ele como estrategista, ele criou muitas coisas boas. Então vamos dizer assim, como rei, como administrador, ele teve coisas maravilhosas que ele criou, e ele é lembrado até hoje, né? Não somente por nós, mas também principalmente pelo povo judeu, pelo povo de Israel. E aí, com tantas virtudes profissionais, vamos dizer assim, como que era a vida pessoal de Davi, né? E aí que eu digo que eu gostaria de fazer essa analogia, essa comparação. De nada adianta nós termos uma vida profissional super exitosa, né? Conseguirmos obter todas as metas, conseguirmos fazer com que a nossa empresa cresça, fazer com que nós atinjamos, com que a equipe atinja todos os resultados, mas a nossa vida pessoal não está legal. Então é esse equilíbrio que hoje em dia cada vez mais é importante nós buscarmos, né? Um equilíbrio entre o sucesso da vida profissional e o sucesso da vida pessoal. E aí, o que aconteceu com Davi, sendo um ótimo administrador, um ótimo guerreiro, um ótimo rei, um homem segundo o coração de Deus, segundo a própria palavra de Deus diz, o que ele errou como pai, por exemplo? Um dos erros primordiais que ele cometeu foi quando, como Davi tinha mais de uma mulher, né, esposas, vamos dizer assim, então ele tinha filhos que eram meio-irmãos, né? E ele tinha uma filha muito bonita que se chamava Tamar, né? Segundo a palavra de Deus, ela era muito bonita, muito bonita. E ela tinha um meio-irmão, e esse irmão chama-se Amon. E Amon era um meio-irmão dela, e ele se apaixonou por ela, né? Ele ficou encantado com a beleza dela, e aí ele fez um seguinte plano: eu quero
dormir com ela, eu quero ter uma relação sexual com ela, eu quero, ao invés dele chegar para o pai e falar, pai, eu quero casar com a minha meia-irmã, era possível isso acontecer. E provavelmente Davi teria autorizado. Então, um meio-irmão casar com uma meia-irmã não era ilegal e não era proibido naquela época. Mas o que Amon planejou? Eu vou me fingir que eu estou doente, vou convidar a Tamar para preparar uma comida para mim, e aí nessa hora eu vou agarrar. E ele fez isso, né? Então ele preparou todo o esquema, fingiu que estava doente e pediu que a irmã fosse preparar uma comida para ele. Quando ela foi preparar a comida e entrou no quarto, o que ele fez? Ele a violentou, né? A violentou. E o fato dele ter violentado a irmã, naturalmente foi errado, mas se você violentasse uma mulher e você casasse com ela, então você corrigiria esse problema. Só que ele não, por algum motivo, como ele fez tudo errado, né? Ele mentiu que estava doente, ele violentou a irmã, e a palavra de Deus diz que quando ele terminou de violentar ele ficou com nojo da irmã e mandou ela embora, né? Então naquela época uma mulher perder a virgindade era a coisa mais horrível para a sociedade, né? Se hoje talvez não é algo que seja tão preocupante, mas naquela época era algo muito preocupante. Então, além de ele ter violentado, ele despediu ela, ele não ficou com ela. E Tamar tinha um irmão que chamava Absalão. Ele acolheu ela. Quando Tamar foi falar com o rei Davi, e Davi soube o que aconteceu, ao invés dele ter chamado o filho dele, Amon, para casar com a irmã Tamar, ele simplesmente se enraiveceu e não fez nada. Então ele teve uma atitude, no meu ponto de vista, omissa, né? Ele, como pai, ele poderia ter naquela hora tentado corrigir esse erro, tá? Você dormiu com a sua irmã, você violentou ela, então agora você vai casar. E teria relativamente corrigido esse erro inicial. Mas ele foi ausente, ele simplesmente disse que ficou com raiva, e não castigou Amon. O que aconteceu? Isso criou um ódio muito grande com Absalão. Absalão recolheu a irmã na sua casa e ficou quieto. Durante 2 anos ele ficou quieto, não falou nada. Um dia, depois de 2 anos, ele fez uma festa e convidou todos os meios irmãos, inclusive o rei Davi. E o rei Davi, naquela época, não pôde ir, então ele falou, olha, pai, já que você não pode ir, eu gostaria que você mandasse o seu representante, seu filho mais velho, que é Amon, para que ele esteja nessa festa que nós vamos dar. E o pai dele falou para Amon ir. E o que aconteceu nessa festa? Absalão embriagou Amon e matou Amon, né? E também, de novo, a palavra de Deus diz que Davi ficou muito triste, enraivecido, mas também não fez absolutamente nada. Então ele não corrigiu, né? Então ele errou quando a filha dele, Tamar, foi violentada. Ele não corrigiu Amon, e depois que Absalão matou Amon, ele simplesmente disse que ficou triste, mas também não corrigiu. Então isso foram erros graves, né? Um outro erro grave que no meu ponto de vista, os historiadores dizem que ele cometeu, foi o adultério, né, com Betsaba. Ele tinha várias esposas. Um belo dia ele vai e olha para o jardim lá e vê Betsaba, que era casada, que tinha um esposo, né? Salvo eu esteja enganado, Urias. E ele foi e cobiçou, manda e dorme com ela, e ela tem um filho, e esse filho vem a falecer. É uma história muito bonita. Quem nunca leu, eu recomendo que leia, porque desse fruto nasceu um filho. Deus perdoou ele, mas esse filho morreu logo de seguida que nasceu. Então,
O que a gente vê dessa história que eu estou tentando falar hoje, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão conseguindo entender, é que de nada adianta eu ser uma pessoa de super sucesso na minha vida profissional, eu ter êxito na minha carreira profissional, se a minha família está totalmente desestruturada, né? Eu reconheço que tem muitas coisas na minha vida pessoal que eu tenho que estar sempre atento e corrigindo, mas fica a dica: de nada adianta nós termos todo o sucesso no mundo somente considerando o lado profissional e não considerarmos o nosso lado familiar, pessoal, né? Eu costumo dizer que quando minha filha... Eu tenho 2 filhas, né? A filha do meu primeiro casamento chama-se Keila, linda, maravilhosa, ela mora no Japão. E tenho uma segunda filha que se chama Rebeca. Hoje nós estamos vendo aqui a síndrome do ninho vazio, porque a Keila está no Japão, né? Ela mora há muitos anos já, 18 anos provavelmente, 18, 20 anos, acho que por aí. E agora a Rebeca vai ficar 2 anos na Suécia fazendo o mestrado dela. Mas eu lembro que quando com a Keila eu não pude viver muito tempo, porque logo que eu casei, me separei, né? Minha esposa foi embora e levou a Keila. Então eu vi a minha filha mais velha mais aos finais de semana. Já a Rebeca, eu convivi com ela até agora há pouco tempo, aos 24 anos, mas eu lembro quando eu levava ela para a escola, né? Nós morávamos aqui em São Paulo, então eu pegava o carro e antes de deixar ela na escola adventista, e antes de eu ir para o trabalho, eu deixava ela na escola adventista e seguia para o meu trabalho. E eu sempre falava: filha, nós temos que tomar decisões na vida. E tomar decisões não significa que nós vamos acertar sempre. Às vezes nós vamos errar, mas pior que tomar uma má decisão é não tomar nenhuma decisão. Então eu falava: filha, me ajuda. Nós temos 2 caminhos. Agora, nós estamos indo para casa, para a sua escola. Nós temos 2 caminhos. Ou eu entro aqui na ponte João Dias, ou eu pego a ponte Transamérica. Qual o caminho que eu vou tomar? Mas eu fazia isso não porque eu não soubesse. Eu fazia isso para criar o sentido de decisão, que elas tinham que tomar decisões na vida, né? E hoje, praticamente, ela toma as decisões sozinha, né? É uma outra forma também de que você pode fazer com seus filhos, e você tem um budget, um orçamento meio apertado, então você não pode chegar para o seu filho e falar assim: meu filho, em que restaurante você quer comer? Imagine que ele não tem a mínima noção e fala: eu quero comer no Fazano. Você vai ter que provavelmente dizer não, se você não tem condições. Eu nunca comi no Fazano, tá? Mas eu ouvi dizer que é um restaurante muito bom e muito caro. Mas o que eu quero dizer, nesse caso, você pode dar oportunidade para seus filhos tomar decisão, mas aí você limita o campo de decisão. Então, se você tem um orçamento que você só pode gastar R$30 entre você e o seu filho ou sua filha, então você pode dizer: filho ou filha, que lanche você quer comer? McDonald's ou Burger King, né? Ou tem um outro aí que é o Bob's, né? Agora tem Bob's. Qual lanche você? Então você limita a decisão. Qualquer decisão que o seu filho ou sua filha tomar vai estar dentro daqueles R$30 que você tem disponível para gastar naquela noite, e você dá o prazer deles começarem a tomar decisões, ok? Então, conforme eu tenho combinado com vocês, nas minhas lives eu tenho procurado fazer de 30 minutos, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta ou comentário, por favor, pode fazer agora. Eu vou deixar gravado esse vídeo para quem depois quiser assistir mais tarde. Naturalmente, e quem quiser fazer uma pergunta no meu privado também, eu teria o maior prazer de tentar responder, de ajudá-los a responder suas dúvidas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento para mim? Caso não tenha nenhuma pergunta para fazer, como já faltam 1 minuto para terminar, 20 horas e 30 minutos, eu vou estar aqui terminando. O Richard está aí, que legal! Richard André de Florianópolis, né? Eu conheci o Richard quando ele era bem pequenininho, né? Agora, depois de quase uns 15 anos, eu tive o prazer de encontrá-lo lá em Joinville, né? Uma família muito bonita, uma história de vida emocionante, algumas coisas tristes, mas algumas coisas bonitas que aconteceram e que certamente
Quem sabe um dia eu faço uma live sobre essa família, né, que eu tenho um carinho muito grande, família Osolins Correia, que moram lá em Joinville, né? Caso então vocês não tenham, alguém tenha alguma pergunta, eu não sei quem está ainda ao vivo, mas se alguém tiver alguma pergunta dentro do tema que eu procurei explanar, ou uma outra pergunta qualquer que você queira fazer, por favor, pode se expressar agora. Caso contrário, meu muito obrigado. Na próxima semana, provavelmente na próxima quinta-feira, eu vou estar entrevistando um médico psiquiatra que foi meu psiquiatra e é um grande amigo meu, né? Me ajuda ainda nas minhas horas de angústia, Dr. Fábio Cantinelli, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vai ser uma live diferente, porque eu vou pouco falar, quem mais vai falar vai ser Dr. Fábio Cantinelli, um psiquiatra, médico, humano, pessoa maravilhosa, já aceitou o convite. Para o sábado da outra semana eu vou estar fazendo uma live com uma pessoa muito bacana também de Uganda, tá? Foi um trabalho que nós tivemos o prazer de fazer, minha filha e eu, em Uganda por 30 dias, conhecemos essa ONG, né, que é a Sprout Care Foundation. Vocês vão poder assistir essa live em inglês, naturalmente, né, que ela vai ser em inglês, eu vou tentar traduzir, fazer uma tradução simultânea aqui, e nós vamos estar entrevistando então o Geoffrey Seremba, uma pessoa e uma família maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande por todos eles, né? E essa camisa bonita aqui, né, que vocês devem estar admirando, é a camisa que eu trouxe da Indonésia, que eu também tenho grandes amigos lá, que foi uma experiência maravilhosa. Então, boa noite para todos, que Deus vos abençoe. Espero que vocês tenham entendido a importância de nós procurarmos um equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, tá? Que Deus os abençoe, boa noite e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.